Pessoal, beleza? Sejam bem-vindos à nossa oitava aula de teoria de voo e hoje a gente vai falar um pouco mais da estabilidade direcional e no final dessa aula eu vou passar um resumo sobre as outras estabilidades que a gente já viu, que é a lateral e a longitudinal. Então vamos falar aqui da estabilidade direcional. O que a gente precisa entender primeiro para falar da estabilidade direcional? Direcional é a direção do nariz do avião. O nariz do avião é controlado por qual eixo? Eixo vertical. E qual superfície de controle vai direcionar e controlar essa estabilidade direcional? Vai ser o leme. Lembra que o leme é controlado pelos pedais, ou seja, se eu aperto o pedal direito, meu leme vai mover para a direita e meu nariz vai para a direita. Se eu apertar o pedal esquerdo, o leme vai para a esquerda e meu nariz vai para a esquerda também. Então, a estabilidade direcional é a mesma coisa que vertical, se dá no eixo vertical, e a estabilidade também gira em torno do eixo vertical, que é esse aqui, que corta a aeronave da vertical. Lembrando que eixo longitudinal vai ligar o nariz até a cauda e eixo lateral da ponta da asa até a outra ponta da asa. E qual que é o nome do movimento do leme? Para a direita ou para a esquerda é uma guinada ou uma deriva. Então, guinei para a esquerda, meu nariz do avião foi para a esquerda, apertei o pedal esquerdo. Então é assim que vai funcionar. Mas agora vamos falar um pouco mais da estabilidade em si. Bom, o que é uma instabilidade? É quando ocorre uma mudança de atitude ou de direção sem o piloto querer. Por exemplo, rajada de vento. Vamos dar esse exemplo aqui. Ocorreu uma rajada de vento aqui de través no meu avião. O que vai acontecer quando essa rajada de vento atingir meu avião? Meu avião vai se mexer para a esquerda, porque a rajada de vento está vindo aqui, ele vai bater no meu avião e meu nariz guinou para a esquerda. Por que guinou para a esquerda? Por causa dessa rajada de vento. Então, foi dessa posição para essa. E agora sim que entra o conceito de estabilidade. Lembra que a gente viu na aula de estabilidade estática e dinâmica que uma aeronave estaticamente estável ela tende a retornar à posição original, mesmo após uma rajada de vento? Então, tomei a rajada, meu avião foi para cá. Se minha aeronave está estável, o que vai acontecer? Ela tende a retornar à condição de voo normal. Então ela foi para cá. Tá vendo que essa condição é a mesma que essa? Então, se minha aeronave está estaticamente estável, ela vai sofrer o efeito da rajada e depois vai voltar ao normal. Mas, se ela está estaticamente indiferente, após a rajada, ela vai assumir uma nova direção, que é a direção que a rajada me deu. Então, ou seja, tomei a rajada, meu avião foi para a esquerda, e se ele está estaticamente indiferente, ou seja, ele está indiferente, ele vai agir, ele vai continuar indo na mesma direção que a rajada nos colocou. Então, o piloto vai ter que fazer um movimento para corrigir isso. Mas, se a aeronave estiver estaticamente estável, ela vai tender a retornar à condição de voo original, mesmo após a rajada. E tem outro estático. Se estiver estaticamente instável, existe estaticamente estável, estaticamente indiferente, estaticamente instável. Se ele estiver instável, a tendência tende a piorar. Então eu vou tomar a rajada e meu avião vai continuar fazendo esse movimento piorado, ou seja, ele está instável, ele não tende a retornar à posição original. E a gente vai estudar agora o que afeta a estabilidade direcional. Primeiro, o efeito Killian. Efeito Killian, o que é? Pense que o efeito Killian vai ser área no CG relacionado ao braço do meu avião. Então vamos entender isso. Primeiramente, quanto maior o estabilizador vertical, o que é o estabilizador vertical? É o que vai fazer justamente minha aeronave voltar à condição original após uma rajada de vento. É o que vai estabilizar minha aeronave. Estabilizador vertical, essa parte aqui de trás, esse é o estabilizador vertical e nosso leme fica aqui bem na ponta do estabilizador vertical. Quanto maior esse estabilizador vertical, maior será a estabilidade vertical ou direcional. Isso você tem que decorar. Então vamos entrar para a parte de CG. O que é nosso CG? É nosso centro de gravidade, onde o peso do avião vai agir. Quanto maior a área atrás do CG, então aqui eu tenho o meu CG e eu tenho uma área atrás dele. Quanto maior a área atrás do CG, maior será o braço de alavanca. O braço de alavanca é do estabilizador vertical até o CG. Esse aqui é meu braço de alavanca. Então, quanto maior for esse braço de alavanca, maior vai ser minha estabilidade direcional. Então, quanto mais para frente
tiver meu CG, automaticamente mais estabilidade eu vou ter. E quanto mais para trás meu CG, menos estabilidade eu vou ter. Como a gente vê nessa imagem, e a gente vai ver como que isso acontece. CG mais para trás. Tá vendo que minha aeronave está estável aqui. Sofreu uma rajada de vento. CG está atrás. Tá vendo que essa bola aqui vai ser meu CG. Tá vendo que nessa imagem o CG está mais para trás e nessa imagem aqui o CG está mais para frente. Então, como ele está mais para trás, ele vai ter um braço de alavanca menor. Tá vendo? O que vai acontecer quando esse braço de alavanca estiver menor? Eu vou ter menos estabilidade. Por quê? Vamos ver. Rajada, automaticamente guinei para a esquerda. Esse aqui é meu vento relativo. Essas setas em vermelho vai ser meu vento relativo. O vento relativo vai bater nessa área exposta aqui do avião. Como o meu CG está muito para trás, olha a área que o vento tem para bater aqui. Ou seja, o vento vai bater nessa área aqui que está em verdinho, porque uma alavanca é muito pequena. Então, a força do estabilizador vertical vai ser muito pequena porque ele tem pouco braço de alavanca. Então, a tendência dele vai ser desestabilizar a aeronave, porque o CG está muito para trás. Então, com esse CG muito para trás, a aeronave tende a desestabilizar a aeronave direcionalmente. Então, esse estabilizador vertical não vai ter força suficiente para retornar a minha aeronave na condição normal, tá vendo? E ela vai ficar desse jeito. E agora vamos ver o que acontece quando a gente põe o CG para frente, nosso centro de gravidade. Tá vendo que nessa imagem o CG está para frente? Então, tá vendo que a área que o vento bate aqui vai ser bem menor e nosso braço de alavanca vai ser maior? Então, quando o braço de alavanca for maior, o estabilizador vertical vai ter mais força para compensar a força do vento. Então, o vento está vindo de cá, o vento está vindo de cá e o estabilizador vertical vai fazer uma força para cá, para lá. Então, por causa desse centro de gravidade, posto mais para frente, tá vendo que o vento vai bater aqui atrás e vai fazer a aeronave fazer uma força contrária ao vento. E aqui o vento aconteceu, já que tem pouco braço de alavanca, o vento vai fazer mais força aqui e vai fazer a aeronave desestabilizar. Então, quanto mais para frente o CG, a aeronave tende a estabilizar melhor direcionalmente. Mas também não é tão bom a gente colocar tão para frente, porque lembra que quando a gente ganha muita estabilidade, a gente perde um pouco da controlabilidade. Então o avião vai ser um pouco mais difícil de controlar, mas em contrapartida ele vai ser mais estável. Agora falando do inflechamento do avião. O que é o inflechamento do avião? É esse ângulo aqui. Dá para ter um inflechamento positivo, que é quando a asa fica assim para trás, como é o caso dessa imagem aqui. Pode ter um inflechamento neutro, tá vendo que ele não tem ângulo de inclinação nenhum. E pode ter um inflechamento negativo, que é quando a asa está assim para frente. Durante uma guinada, lembra que guinada é um movimento que o avião faz, não é eixo vertical. Uma asa com inflechamento positivo, a asa externa vai ficar mais exposta ao vento relativo. Logo, essa asa produzirá mais sustentação e, consequentemente, mais arrasto. Vamos entender. Aqui, eu tenho um inflechamento positivo de asa. Quando a gente tem um inflechamento positivo de asa, suponhamos que eu fiz uma guinada para a esquerda. Ou seja, meu avião está guinando para a esquerda. Automaticamente, o vento relativo vai bater mais na asa externa, porque eu estou enfiando o nariz para dentro da curva. Então essa asa vai ficar mais exposta. E o que acontece quando ela fica mais exposta? Quanto mais exposição ao vento relativo, automaticamente minha asa vai ganhar mais sustentação e mais arrasto. Então, vai gerar um arrasto aqui, arrasto, porque quanto mais sustentação, mais arrasto. Arrasto, devido a essa exposição. Inflechamento positivo vai resultar no aumento da estabilidade direcional. Por que vai resultar? Porque já que eu tenho mais arrasto, a aeronave vai tender a retornar à sua posição original. Porque aqui eu tomei uma rajada de vento e guinei para a esquerda. Devido a essa maior arrasto, essa asa aqui vai tender a voltar à condição original. Vamos ver nessa imagem aqui de baixo. Aqui, tomei uma rajada de vento, meu nariz guinou para a esquerda. Essa asa tem menos arrasto, essa asa tem mais arrasto. Tá vendo que essa força aqui de arrasto vai puxar minha asa para trás?
Quando ela puxa a asa para trás, a aeronave tende a estabilizar a aeronave direcionalmente. Então, justamente, esse arrasto, devido à maior exposição ao vento relativo, vai fazer a aeronave, a asa externa, ter mais arrasto. E tá vendo que mais linhas puxam? Pensa que essa linha aqui está puxando, está empurrando essa asa para trás. E o que vai acontecer quando empurrar essa asa para trás? Ela vai estabilizar. Isso só em asas de inflechamento positivo. Agora a gente vai ver o que acontece em asas com inflechamento negativo. Vai acontecer justamente ao contrário. Com inflechamento negativo, a asa externa vai ficar menos exposta ao vento relativo, logo produzirá menos sustentação e, consequentemente, menos arrasto à asa externa. Então vamos ver como vai funcionar com inflechamento negativo. Tá vendo que, devido ao inflechamento negativo, aconteceu minha rajada de vento, guinei para a esquerda. Igual nesse primeiro caso, guinei para a esquerda também. Só que essa asa aqui vai sofrer mais arrasto do que essa, devido ao seu inflechamento. Tá vendo que essa asa só sofria mais, a asa externa nesse caso, só sofria mais arrasto porque ela tinha uma inclinação para trás e tinha mais envergadura efetiva? Aqui não, aqui ela está inclinada para frente. Então essa asa aqui vai sofrer mais arrasto. E já que eu guinei para a esquerda, e se a asa interna sofre mais arrasto, minha aeronave tende a desestabilizar direcionalmente. Pensa que essa linha está empurrando essa asa. Empurra, empurra, empurra. O que vai acontecer se empurrar? Ela vai desestabilizar. Então, aviões com inflechamento negativo tendem a ser mais instáveis direcionalmente. E aeronaves com inflechamento positivo tendem a ser mais estáveis direcionalmente. Esses são os dois casos que afetam minha estabilidade direcional: o inflechamento e o efeito Kir. Agora, a gente vai falar um pouquinho mais de estabilidade longitudinal, porque bastante gente ficou com dúvida, e a gente vai entender quais movimentos cada uma faz. Bom, lembrando que a gente já tem uma aula dessa, de estabilidade longitudinal e lateral, mas a gente vai compreender um pouquinho melhor. Lembra que estabilidade longitudinal se dá em torno do eixo lateral. Isso tem que deixar bem claro na sua mente. Qual que é o eixo lateral? Liga de uma ponta da asa até a outra, e o eixo longitudinal liga do nariz até a cauda do avião. Só que a estabilidade longitudinal vai se dar em torno do eixo lateral, que é esse eixo aqui que liga a ponta da asa até a outra. Bom, qual que é a superfície de controle do eixo lateral? Não é o profundor? Quais movimentos o profundor faz? Lembra que o profundor fica aqui. Quais movimentos o profundor vai fazer? De jogar o avião para cima e para baixo. Então, a estabilidade longitudinal vai se dar nesse movimento aqui, cima a baixo. Se minha aeronave está estável longitudinalmente, ela vai sofrer uma rajada de vento, meu ângulo de ataque vai aumentar, meu bico foi para cima, minha aeronave está indo para cima. Se ela está estável, após a rajada, ela vai ter uma tendência a retornar à condição original. Se quiser saber o que afeta a estabilidade longitudinal, volte na aula de estabilidade longitudinal. Aqui é só um resumo. Então, minha aeronave foi para cima devido à rajada de vento, e se ela está estaticamente estável longitudinalmente, ela vai retornar à condição de voo normal. Se ela estiver estaticamente indiferente longitudinalmente, ela vai assumir essa tendência da rajada e vai continuar subindo. E se ela estiver instável longitudinalmente, ela vai tender a piorar os movimentos. Então, só lembrando que estabilidade longitudinal se dá em torno do eixo lateral. Qual que é a superfície de controle do eixo lateral? Profundor. Qual o movimento que o profundor faz? Cima a baixo. Então, você tem que lembrar disso, da superfície de controle e quais movimentos ela faz. E da estabilidade lateral é justamente o contrário. Ela vai se dar em torno do eixo longitudinal. Eixo longitudinal. Qual é a superfície de controle do eixo longitudinal? São os ailerons. Quais movimentos o aileron faz? Para a esquerda e para a direita. Então, para a esquerda e para a direita. Então, isso é a estabilidade lateral, é em torno do eixo longitudinal dos movimentos para a esquerda e para a direita. Então, sofri uma rajada de vento, meu avião curvou aqui na nossa visão para a esquerda. Se minha aeronave está lateralmente estável, após a rajada ela vai tender a retornar à condição normal, tá vendo?
Sofreu a rajada, se ela está estável, ela vai voltar à condição normal. Condição normal, voltou à condição normal. Se ela está lateralmente indiferente, ela vai assumir essa nova inclinação e vai continuar igual a rajada, tá vendo? Sofri a rajada, eu fiquei assim. Indiferente, ela vai continuar ficando assim. E se ela está lateralmente instável, ela vai, após a rajada, vai continuar se afastando cada vez mais da condição de voo nivelado. Isso é o voo nivelado. Se ela está instável, ela vai continuar se afastando cada vez mais. Se vocês quiserem saber o que vai afetar nossa estabilidade lateral, volte na aula de estabilidade lateral. Isso é só um punhado aqui de informação, de resumo, para vocês entenderem como que vai funcionar essa instabilidade e estabilidade em voo. Então, estável, ela vai voltar à condição original. Indiferente, ela vai continuar nessa condição da rajada de vento. E instável, ela vai cada vez piorar essa condição de voo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Esse foi um resumo de estabilidade direcional e longitudinal e lateral, para a gente passar para o próximo módulo, que é subida. Então, espero que vocês tenham gostado da aula e tchau!